Dá um ok aí para mim. Acho que ainda não, né? Beleza, não tinha compartilhado. Agora sim, né? Gente, então vou fazer uma rapidíssima revisão e aí a gente segue com os processos do material genético, porque eu falei que ia deixar gravado aqui só os processos do material genético. Então, a gente estava falando, né, na outra aula a gente falou do DNA, estrutura, função, como ele se organiza. Depois a gente falou dos tipos de RNA, então fazendo uma rápida revisão. O RNA mensageiro, que vai carregar a mensagem genética do núcleo até o ribossomo para ser lido e transformado numa proteína. O RNA transportador, que vai carregar os aminoácidos de acordo com uma sequência específica, né, chamados anticódons, e o RNA ribossômico, que é o que de fato compõe o ribossomo. Então, eu já expliquei sobre os tipos, já falei como que a mensagem genética é construída, já falamos sobre o transporte, né, dos aminoácidos, o esquema chave-fechadura, que são códons e anticódons específicos, tá, para poder construir a proteína. Falamos sobre a tradução, levemente, né, rapidamente a gente falou sobre a tradução, e aqui eu deixei um esquema para vocês de como isso ocorre. Então, os 3 tipos de RNA aqui, o RNA mensageiro aqui em verde, o RNA transportador, essa chavinha aqui em vermelho, que traz o anticódon da mensagem, e a cadeia polipeptídica, que no caso é a proteína que está sendo formada aqui pelo ribossomo, beleza? Bom, e agora então a gente vai começar a falar sobre os processos do material genético. Eu sei que eu já devo ter dado uma rápida pincelada nisso para vocês, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E se você tem alguma dúvida sobre essa matéria, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário para eu poder saber se esse assunto interessa para vocês e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os processos do material genético, né? A gente já sabe que ele é responsável por todos os processos celulares, inclusive a produção de proteínas. E aqui eu faço uma provocaçãozinha para vocês, tá? Como eu sempre faço, não levem a mal, é só para a gente poder entender o que acontece. Todo mundo vive me perguntando, ai, dona, mas você não come carne, você não come leite, não come queijo, não come ovo. De onde é que você tira suas proteínas? E aí eu falo para essa galera, ei, pessoal, preciso estudar biologia, hein? Olha só, aqui a gente tem o nosso próprio processo de produção de proteínas, que é a famosa tradução, tá? Então, o meu corpício, e assim como o de todos vocês, ele produz as proteínas que vocês precisam, através desse processo. Então, a gente não precisa de um exagero proteico adquirido através da alimentação, porque o nosso próprio corpo é uma máquina de produzir proteínas. Todos os seres vivos produzem proteínas, todos os seres vivos têm ribossomo. Então, a vida não existe, de fato, sem proteína. E a gente produz as que a gente precisa para a constituição do nosso corpo. Tudo bem? Bom, cutucadinhas à parte, né, provocações à parte, vamos voltar aqui para entender esses processos, a duplicação, a transcrição e a tradução. Eu sei que na outra aula que tem aqui no canal, e na outra aula que a gente teve a semana passada, eu já expliquei rapidamente sobre alguns deles, mas hoje a gente vai entrar, de fato, e no que eles significam, como eles acontecem. Então, são 3 os processos do DNA, e a partir do DNA, que é copiado, transcrito e traduzido, que ocorre a síntese de proteínas. Então, no esquema aqui, né? A replicação, a duplicação do DNA acontece lá na intérfase, antes da mitose, antes da meiose, como a gente já estudou lá no primeiro bimestre. Então, a duplicação ela vai acontecer na intérfase. Depois, o outro processo é a transcrição de um pedaço do DNA, de um gene, para formar o RNA mensageiro. Então, esse processo é como se estivesse transcrevendo o DNA para formar um RNA mensageiro. E depois, para a fabricação da proteína, acontece a tradução dessa mensagem genética em uma proteína, e isso vai acontecer lá no ribossomo. Então, como é que acontece a duplicação? A duplicação, ela
para divisão celular. Lembra lá quando tem a mitose, né, que vai formar duas células filhas com a mesma carga cromossomal? Para ter duas com a mesma carga, eu preciso duplicar antes e depois dividir. Beleza? Mas antes de eu fazer a duplicação do material genético, né, e descobrir que e como elas funcionam. Uma delas é a helicase, a DNA helicase. O que ela vai fazer? Ela vai quebrar as pontes de hidrogênio e vai abrir a dupla hélice do DNA. Então, aqui eu trouxe um esquema para você. Ó. A helicase, ela está representada nesse triangulinho, e ela está fazendo o quê? Quebrando as pontes de hidrogênio para abrir a dupla hélice. Então, as pontes de hidrogênio, elas são ligações relativamente fáceis de serem quebradas, e aí, uma vez que o DNA está aberto, é possível passar outras enzimas fazendo a cópia dele. Então, ó, a enzima que realiza a cópia do DNA é a DNA polimerase. Ela vai fazer o quê? Ela vai grudando novos nucleotídeos na fita original de DNA, seguindo sempre a regra de Chargaff. Lembra? A com T, C com G. A com T, C com G. E essa é a dica. Quantas pontes de hidrogênio faz A com T? 2. Quantas pontes de hidrogênio faz C com G? 3. Beleza? Essa regra a gente não pode esquecer, tá, pessoal? A DNA polimerase, ela entra e ela copia as duas fitas do material genético que está ali aberto, do DNA que está ali aberto. E por isso essa duplicação ela é chamada de semiconservativa. Por quê? Porque o DNA que vai ser copiado, né, o DNA que vai ser formado, ele vai ser composto de duas fitas. Uma do DNA e outra do DNA novo. Por que que isso precisa acontecer? Porque o material genético, gente, é uma coisa que ele tem que ser quase imutável. Ele tem que ficar bem conservado, porque se a gente descaracteriza o material genético, a gente descaracteriza as características da espécie, tá? E o material genético, ele muda muito lentamente ao longo da história. A gente já conversou um pouco sobre isso. Então, precisa ser muito perfeita essa duplicação do material genético. Então, vamos entender, de fato, como isso acontece. Sabe aquilo? Não entendeu o que é que eu desenho? Então, eu sempre trago algumas imagens para facilitar o nosso entendimento. O que é a duplicação semiconservativa? Aqui eu tenho ó, um pedaço de DNA, o DNA original, e ele já foi aberto pela enzima helicase. Então, essa parte aqui já está com a dupla hélice desmanchada e aberta. E aqui, a DNA polimerase, ela já passou fazendo a nova fita de DNA aqui. Então, ela já foi grudando, ó, segundo a regra, A com T, C com G, para formar uma nova fita de DNA aqui. E ela passa dos dois lados, copiando identicamente os dois lados dessa fita. Por isso, o DNA novo, né, o DNA, a replicação semiconservativa, ela vai ser composta de uma fita antiga, uma fita original e uma fita nova. Isso garante a perfeição, né, desse material genético que vai ser formado. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão aí me ouvindo? Tudo tranquilo? Sim. Beleza. Então, aqui uma outra imagem com o mesmo processo, para mostrar para vocês que o DNA que está sendo copiado, ele é aberto pela helicase, tá? E aí entra a piadinha de biólogo, né? Qual que é o sentido da vida? Os filósofos passam aí anos pensando sobre o sentido da vida. Para os biólogos é muito simples, o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Então, convencionou-se, né, de chamar o sítio de start aqui, o lugar onde começam os processos do material genético de 5 linhas, e o final de 3 linhas. Então, vejam aqui, ó, o sentido dessa duplicação. 5 linhas, 3 linhas. Brincadeiras à parte, isso aqui é um outro esquema para poder representar a duplicação do material genético. Tudo bem? Então, aqui a helicase, aqui as DNAs polimerases, copiando os dois lados dessa fita original. Tudo bem? E agora a gente parte para o segundo processo do material genético, que é a transcrição. E esse processo também é bastante importante, pessoal, tanto quanto a duplicação.
Por quê? Porque é através do processo de transcrição que o RNA mensageiro vai ser formado, tá? Então, ó, mesma coisa acontece. A DNA helicase, né? A molécula de DNA ela é aberta pela helicase, quebra as pontes de hidrogênio, e aí a RNA polimerase ela vai entrar em ação. E o que ela vai fazer? Ela vai grudando novos nucleotídeos no RNA, sempre respeitando a regra de Chargaff. E ela faz isso com uma fitinha só do DNA, né? Ou embaixo ou só em cima. Mas olha aqui, eu chamo a atenção de vocês aqui em roxo, ó. Aqui, quem se liga com a base adenina vai ser a base uracila. A gente está falando de formação de RNA. Então, lembra, A com T e C com G é lá no DNA. A base tina, ela só vai estar presente na molécula de DNA. Na molécula de RNA, quem entra para substituir a timina é a uracila. Então, aqui a gente vai ter uma conformação diferente de estrutura. Então, eu trago aqui para vocês, ó. Em azul, o DNA já foi aberto pela helicase. Então, já quebraram-se as pontes de hidrogênio, esse material genético agora ele está aberto. Em vermelho, está sendo formada a molécula de RNA mensageiro. E aqui a RNA polimerase está colando, né, os novos nucleotídeos. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente para essa regra de Chargaff alterada, né? Então, ó, eu tenho base timina no DNA, quem entra? A adenina normal, beleza? Então, a gente está fabricando aqui o RNA mensageiro. Quando eu tenho adenina no DNA, entra a uracila. C e G continua igual, ó. Tenho G, entra o C, tenho G, entra o C, tenho T, entra o A. Tenho A, entra o U. E assim, a informação genética ela vai sendo transcrita para formar o RNA mensageiro. Tudo bem até aqui, pessoal? Esse é o segundo processo que o material genético sofre ali na célula. E aí, uma chamada de atenção, né? Na transcrição, ocorre apenas o processo em uma das fitas, diferente da duplicação, onde as duas fitas serão copiadas. Assim, o RNA mensageiro formado é composto por uma fita única de códons. Então, a gente viu na outra aula a diferença estrutural entre o DNA, que era uma dupla hélice, e o RNA, que era uma fita simples, justamente por isso, tá? Então, a gente sabe também que a mensagem genética ela é lida a cada 3 pares de base. Então, um RNA mensageiro é formado por códons. Cada códon é formado por 3 bases nitrogenadas. Se ocorrer qualquer erro durante esse processo, o RNA mensageiro sairá errado, causando problemas na formação da proteína ou até mesmo doenças genéticas mais graves. Então, gente, tudo que é relativo ao material genético, ele precisa ser muito perfeito. Esse processo precisa acontecer de maneira muito precisa, porque o material genético ele vai configurar depois o fenótipo, né? O genótipo e o fenótipo dessa espécie, seja de qual espécie a gente estiver falando. E aí, se eu mudo o material genético, eu mudo as características. E isso pode ser bom ou ruim, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho mais disso quando a gente estiver estudando evolução lá no 3º ano, tá? Eu vou retomar isso aqui com vocês. Vou falar, lembra da questão da evolução, da mutação, da genética? É sobre isso aqui que a gente vai estar falando. Vamos passar, então, para o último processo do material genético, porque aí depois a coisa vai se aprofundando, tá? Isso daqui é a base para a gente entender algumas coisas que vêm depois disso. Que os cientistas, eles nunca param de pesquisar e de aprender coisas novas sobre o nosso material genético, sobre o funcionamento das nossas células, sobre como o corpo humano funciona e sobre como a natureza funciona, tá? O último processo é a tradução, e a tradução é o processo de fabricação de proteínas. É o momento onde o código genético provindo do DNA, através do RNA mensageiro, vai ser lido pelo ribossomo. Então, os RNAs transportadores vão trazendo os aminoácidos de acordo com a sequência específica escrita no RNA mensageiro, e assim se vai decodificando, se vai traduzindo uma proteína. Ai, professora, é a mesma imagem daquela outra? Sim, lá a gente estava falando, né, dos tipos de RNA, e aqui o processo no qual isso ocorre.
Deixa eu só perguntar para vocês, galera, na outra aula, eu coloquei os vídeos, eu mostrei vídeos para vocês sobre como acontece o processo de tradução ou não? Colocou sim, dona. Beleza. Então, fica a dica para quem está assistindo essa aula que vai ficar gravada aqui no YouTube, que vocês procurem, né, vídeos em 3D, vídeos de outros canais, mostrando esse processo ao vivo, né? Tem muita computação gráfica já trabalhando sobre a questão do movimento aí dos processos do material genético. Então, tem vídeos bastante interessantes contando sobre a fabricação de proteínas. Bom, beleza. Até aqui tudo bem. O lance para vocês é que quando o RNA mensageiro ele traz essa mensagem decodificada ali nos códons, o RNA transportador ele vai trazer um aminoácido específico para poder se grudar aqui no ribossomo e formar a proteína. E os cientistas, eles já decodificaram, eles já mapearam, traz qual aminoácido para formar todos os tipos de proteína. Então, é isso que a gente vai dar o foco maior agora na... Tudo bem? É sobre o processo de tradução, só que mais especificamente, né, esse mapeamento que os cientistas fizeram sobre a formação das proteínas. Então, vamos lá. Aqui a gente tem que o código genético, ele é degenerado. Como assim, professora? Vamos lá, então, ó. Nesse mapeamento que os cientistas fizeram sobre qual aminoácido é trazido por qual sequências de códon e anticódon, eles chegaram à conclusão de que o código genético ele é degenerado. Isso significa que há mais de um códon para codificar o mesmo aminoácido. Porém, o mesmo códon não serve para codificar dois aminoácidos diferentes. O que eu quero dizer? Se eu quero, por exemplo, ir de uma cidade A a uma cidade B, só que um é um caminho direto e o outro passa por uma cidade C, os dois vão chegar na cidade B, tudo bem? Mas não adianta eu querer passar pelo caminho direto e chegar na cidade C, que não vai dar certo. Então, eu vou ser mais específica conforme a aula for rolando aqui, ó. Ou seja, existem várias sequências para codificar um aminoácido, porém o mesmo códon não serve para codificar dois aminoácidos diferentes. E aí, os cientistas, eles montaram uma tabela com todas as possibilidades de códons, beleza? Para configurar as proteínas existentes no nosso corpício. Muito legal isso, gente, porque é como se fosse um mapa de navegação genético. A partir da sequência de letras, né? A com T, C com G, A com U, C com G, a partir dessa sequência de letras, eles conseguiram mapear quais vão ser as proteínas, quais vão ser as doenças, como que a coisa funciona de fato. Genial, muito genial. Então, ó, aqui eu trouxe um desenho que é um pouco mais específico. É a mesma estrutura, aqui em azul o RNA mensageiro, aqui em marronzinho o ribossomo, em amarelo o RNA transportador e aqui em rosa os aminoácidos. Então, olha só que legal, ó. Ele traz o códon AAA, que gera um anticódon UUU. Esse anticódon UUU vai ser responsável por trazer para essa proteína um aminoácido chamado lisina. A outra sequência, por exemplo, aqui, ó, GAU, vai trazer um anticódon CUA, que vai estar atrelado a um outro aminoácido, asparagina. Então, é esse tipo de informação que os cientistas já chegaram, né? Então, eles já decodificaram quais códons e anticódons configuram quais tipos de aminoácido. E isso é muito fantástico, galerinha. Para mostrar para vocês a tabela e mostrar o funcionamento disso aqui. Eu queria saber quem aqui já brincou daquele jogo chamado Batalha Naval. Vocês já brincaram disso? Ninguém? Eu já. Não, dona. Beleza, tem gente que já brincou, tem gente que não brincou. Para quem nunca brincou de Batalha Naval, a lógica é que o mar seria desenhado, né, por latitudes e longitudes,
E no entroncamento, né, no encontro entre uma linha e outra, eixo X e eixo Y, você teria um ponto. E aí, se nesse ponto tiver um navio, você matou o navio do inimigo. E aí você vai falando as coordenadas do eixo X e do eixo Y para poder acertar pontos nessa carta de navegação e atingir os navios do inimigo. Aqui, nessa tabela de aminoácidos, no código genético humano, né, e aí em outros organismos também, é como se fosse, essa tabela é como se fosse esse código de navegação para a formação de uma proteína. Só que na batalha naval, eles só trabalham com eixo X e eixo Y. Aqui a gente trabalha no eixo X, Y, Z. Então, no entroncamento, né, no encontro entre essas três coordenadas, a gente vai achar especificamente o aminoácido que é trazido para a configuração dessa proteína. Beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos pegar esse daqui que ainda não está feito. Ó, eu tenho aqui o RNA mensageiro UGG. Isso vai trazer um RNA transportador com a configuração ACC. De acordo com a tabela, como é que eu vou procurar qual aminoácido vai ser trazido por essa sequência ACC? Então, eu vou assim, ó. Cada códon tem 3 posições, né? Primeira base, segunda base, terceira base. Então, aqui, ó, a primeira base, eu vou olhar na horizontal. A segunda base, eu vou olhar na vertical. Aonde as duas se encontram, eu vou puxar a última letra na linha e eu vou ter o aminoácido. Então, vamos fazer o exemplo aqui do ACC. Qual que é a primeira base daquele códon? A. Então, eu estou nessa possibilidade aqui, ó. Nessa linha aqui de possibilidades. ACC. Então, a segunda base vai ser o C. Então, eu estou nessa coluna. Aonde A encontra C? Nesse quadradinho aqui. Então, ACC. Eu vou na terceira base e puxo na linha. Aqui está na segunda linha. O aminoácido, o códon ACC. O códon ACC, ele vai trazer o aminoácido treonina. Então, quando eu tenho esse RNA transportador aqui, ele vai estar trazendo para essa proteína o aminoácido treonina. Então, eu vou, primeira base, olhar na horizontal, segunda base na vertical, e a terceira base eu puxo exatamente na linha onde aquele aminoácido vai ser colocado. Dona, mas por que então se fala que o código genético é degenerado? Porque percebam aqui nesse caso em específico, ó, ACU, ACC, ACA e ACG, todas essas sequências vão configurar a treonina. Só que não adianta eu ter o códon ACC e querer trazer prolina para essa proteína. Isso é em exemplo, né, na prática, o que significa código genético degenerado. Todos esses quatro códons, eles vão configurar a treonina. Mas não adianta eu querer outra sequência para configurar a treonina. Beleza? É bem específico e, ao mesmo tempo, degenerado. Vocês conseguiram pegar isso, gente? Conseguiram pegar a lógica do funcionamento dessa tabela? Que agora a gente vai fazer os exercícios na prática. Tamires, eu sempre lembro de você quando a gente fala em fazer exercício. Ah, dona, entendi aqui na explicação, mas na hora de fazer a gente trava, né? Então, vamos junto. Exatamente. Então, ó, vamos imaginar que a gente tem o códon UAU. Então, se vocês estiverem aí com caderno, com caneta, já vai pegando o caderno e a caneta. Daqui a pouco eu vou propor um exercício aqui para a gente fazer juntos. E aí vocês vão pegar como é que a gente usa isso aqui na prática, beleza? Mas agora vamos imaginar o UAU. Então, eu tenho o código do RNA transportador UAU. Qual que vai ser o aminoácido que vai estar ligado ali a ele? Então, ó, quem é o primeiro códon da base? U. Então, eu venho aqui, aonde está a letra U? Aqui. Então, eu tenho todas essas possibilidades de códons que se iniciam com a letra U. A segunda letra do códon vai ser A. Então, cadê, ó? Segunda base, A.
Eu estou nessa linha, nessa coluna aqui, ó. Então, aonde que eu consigo o encontro de U e A? Apenas nesse primeiro quadradinho aqui, ó. Então, aqui já vai estar CA, não quero esse, eu quero UA. Então, eu quero todas as possibilidades do UA. Então, dentro desse próprio quadradinho, eu quero o AU. Então, eu venho na terceira base, a terceira base que eu quero é U. E puxo na linha, ó. Então, ó, o AU, o UAU vai configurar o aminoácido tirosina. Deu para pegar, galera, que a gente tem 3 posições ali dentro do códon, e esses 3 códons, na sequência que vão configurar o aminoácido? Deu sim, Dana. Beleza, então agora a gente vai para um nível mais hard, e aí a gente vai fazendo juntos. Beleza? Para a gente poder treinar e contar para vocês como é que isso cai nos exercícios por aí afora, porque essa matéria cai bastante. Então, olha só. Eu dou aqui para vocês um pedacinho de um DNA, um gene. E esse gene está na configuração de material genético DNA, beleza? Então, eu tenho aqui os códons já divididinhos. O exercício vai ser, aí no caderno de vocês, vocês vão copiar essa sequência de DNA e vocês vão montar, como se vocês estivessem fazendo a transcrição desse pequeno gene, montar a molécula de RNA mensageiro que seria formada por essa sequência de códigos aqui, beleza? Lembrando que, conforme você vai fazer RNA mensageiro, você não vai ligar timina junto com adenina, você vai ligar uracila. Beleza? Então, só essa primeira etapa, vocês vão fazer aí a transcrição. Vocês vão fazendo a regra de Chargaff e vendo quem é que vai se ligar aqui com essas bases nitrogenadas. Beleza? Então, o exercício é copiar a sequência de DNA. Escreve ali na frente que isso é um DNA, tá, gente? DNA, 2 pontos. Copia essa sequência. E aí, depois, RNA mensageiro, 2 pontos. Faz a transcrição. Beleza? Quais bases ficariam ali a partir da transcrição desse gene? E aí eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem e a gente corrige juntos. E quem tiver dúvida pode perguntar, tá bom? Tem alguma coisa aí no chat? Tá, vou voltar lá já para vocês. Vai me dando um toque quem terminar, tá bom? Que aí a gente vai fazendo aqui juntos. Claro o que é para vocês fazerem. Na outra sala a galera ficou com um pouco de dúvida. Giovanni, Tamires, a Leilane, que está sempre por aí, Kailane também, vão me ajudando aqui na transcrição dessa fita de RNA mensageiro, beleza? Só a primeira, Bia, do DNA para o RNA mensageiro, sim. Sem problema não. Ela vai pegando conforme ela consegue e depois tá ficando gravado, tá bom? Então vamos lá, Andressinha, me ajuda aqui então, ó, já que você já terminou. Quem se liga com G? C. Quem se liga com G? C. T. Quem se liga com A? U.
Ah, caíram na pegadinha. Lembrem-se que agora eu estou formando RNA mensageiro. Então, quem se liga com A é U, Ah, é beleza? verdade, eu esqueci disso. Justamente. Então, bora lá, ó. Quem se liga com T? A, A. Então, A de novo. Quem se liga com C? G, G. Aqui eu vou ter G, G, G. Depois, G, G, C, T, A, tem A. Muito bem. E aqui eu vou começar esse códon como? U, A, G. Perfeito. Então, assim, ó, lembra sempre, galera, se eu tô fazendo RNA mensageiro, não vai ter timina mais aqui. A timina, ela só entra no DNA. Aqui, tendo pronta a minha fita de RNA mensageiro, eu vou chamar agora os anticódons para trazer os aminoácidos. Então, agora o exercício é o mesmo. A partir da sequência de RNA mensageiro, eu vou construir o RNA transportador. Só que a regra de Chargaff aqui muda. É A com U, C com G. A com U, C com G. Taca a pau aí, faz lá. Agora a terceira linha ali, o RNA transportador. Vou deixar projetado aqui. Não sei se vocês estão fazendo aí no caderno de vocês, eu deixo projetado, tá bom? E então agora quem é que vai me ajudar aqui com a sequência do RNA transportador? Vamos de novo, vocês vão abrir o microfone aí e vão complementando aqui junto comigo, como se a gente fosse enzima, né? Fazendo esse mecanismo. Então, quem se liga com C? Bora lá, galera. Quem se liga com C? Quem se liga com U? A, muito bem. Então, eu vou aqui, ó, C, beleza? Depois, C, G, U. Depois, A, U, C. Aí tem galera que fala assim, dona, mas não seria mais fácil eu passar direto do DNA para o RNA transportador? Galera, muito cuidado. Principalmente nesse princípio, é interessante que vocês façam passo a passo, beleza? Porque depois a sequência de aminoácidos a ser trazida, ela vai ser trazida a partir do RNA transportador. E é diferente, ó. A galera fala assim, ah, dona, mas voltou a ser igual ao DNA? Não, não voltou a ser igual ao DNA porque você trocou os pares de base. Precisa fazer isso aqui para isso ficar bem fixo na cabeça de vocês, que o processo, ele tem várias etapas, beleza? Então, ó, é esse RNA transportador que a gente vai usar para ir até a tabela e buscar os aminoácidos que esse gene de DNA vai configurar. E agora o bagulho fica interessante, porque agora a gente vai na nossa carta de navegação, os cientistas já decodificaram qual vai ser a proteína formada por esse DNA que eu trouxe de exemplo. Eu inventei da minha cabeça essa sequência de genes aqui, beleza? Mas eles já decodificaram, eles já sabem qual que vai ser, quais vão ser os aminoácidos configurados por esse gene. Então agora a gente vai fazer junto, e é agora que vem a dúvida, viu, Tamires? É nesse momento aqui que vocês ficam, ai meu Deus, dona, não tô sabendo, será que é isso mesmo? Vamos junto aqui, ó. Eu vou projetar a tabela aqui. Deixa eu só ver onde que ela tá. Gente, quem sabe faz ao vivo, né? Aí às vezes o negócio não abre como a gente esperava.
Deixa eu abrir aqui com outro programa. Aí. Aqui eu consigo dar um zoom maior. Vocês conseguem ver essa tabela aí? Sim. Show de bola. Então, ó, estou projetando aqui. A partir do GGA, qual vai ser o aminoácido que vai ser trazido aqui pelo GA? Então, deixa eu escolher um de vocês aí para me ajudar nessa transcrição. Ô, Isa, Isa Secom, tá por aí? Vamos fazer junto aqui o GGA? Ih, dona, não sei não. Vamos junto então, eu te ajudo, ó, não precisa ficar tímida não. E, gente, isso aqui é difícil mesmo, tá? Não tem problema perguntar, não tem problema falar, dona, fiquei com dúvida, não entendi, agora é a hora. Isso aqui é difícil mesmo. Por isso eu vou junto com vocês, a gente vai juntos, eu quero que todo mundo entenda o processo. Então, ó, se na primeira base do códon eu tenho a letra G, então vai estar nessa linha. Então, é GGA. Segunda base é G também? Eu desço aqui nessa coluna, ó. Então, aonde encontrou a primeira base G com a segunda base G? Nesse quadrante aqui, ó, nesse quadradinho aqui. Então, se é GGA, eu venho na terceira base e puxo o Azinho. Então, aqui eu tenho o códon, ó, GGA. Qual vai ser o aminoácido que vai ser trazido? Glicina. Percebe? Então, todas as sequências aqui de GGU, GGC, GGA e GGG vão configurar glicina. Então, o que eu faço? Eu venho na minha proteína e coloco aqui a glicina, né? Mesmo processo. Vamos ver quem é que vai me ajudar aqui agora. Ô, Bia, você tá por aí ainda? Tô sim, dona, pode falar. Então, vamos junto, ó. Se você pegou a ideia aí. UUC. Eu vou projetar a tabela e você me diz qual vai ser o aminoácido trazido pelo UUC, beleza? Tá bom. Eu acho que é a primeira linha e o primeiro quadrinho. Aí vai ser a segunda linha, que é o FEM. Primeiro quadrinho, segunda linha. Perfeito, ó. UUC, que é a fenilalanina. Muito bem. Então, ó, primeira linha, primeira coluna e terceira base é a segunda linha que a gente achou. Bingo! Batalha naval. Achou a fenilalanina. Então, a gente vem e coloca a fenilalanina aqui. Galera, alguém tá com dúvida nesse processo ainda? Diga. A tabela sempre vai estar pra gente? Isso, Giovaninha, essa é uma pergunta. Se o exercício te der alguma coisa querendo relacionar, né, o código do RNA mensageiro, do transportador, ele sempre tem que te dar a tabela. Ele não vai exigir que você decore a tabela, tá? Eu também não sei essa tabela de cor. Então, se ele te perguntar alguma coisa nesse sentido, ele vai te dar a tabela. Nem que ele te dê um pedaço da tabela só, que vai ser usado ali para aquele exercício, beleza? Tá bom, obrigada. De nada, eu vou aproveitar o gancho. Faz comigo esse daqui, então, ó. CCC. Vamos no CCC aqui, Giovaninha. Qual que vai ser o aminoácido trazido pelo CCC? É prolina. Muito bem. Então, ó, primeira base, C. Segunda base, C, onde encontrou as duas nesse quadrado aqui. Eu pego a terceira base e puxo na linha, aqui que eu tô sem régua, né? CCC. É bom a aula presencial, por quê? Porque daí eu vou na carteira de vocês, eu ensino, eu ajudo, eu pego a régua, eu risco a tabela. Aqui a gente não consegue fazer isso. Então, CCC, eu vou ter a configuração da prolina. Show? Agora, CGU. Ô, Brabo, vamos junto aqui, Giovanni. CGU, qual será o aminoácido trazido aqui pelo CGU? Vou deixar um tempinho aqui projetado, eu sei que você está sem microfone, daqui a pouco eu volto ali no bate-papo. Então, tá nesse quadradinho aqui, ó. E Giovanni não tá por aí. Opa. Tá, sim. Não tô entendendo, dona. Eita, bora lá então, ó.
CGU, Giovanni. A primeira base vai ser o C. Se eu conseguisse... Eu acho que eu vou abrir isso daqui no Paint, galera. E talvez fique mais fácil. Quer ver? Eita, nós. Vamos que vamos. Quem sabe faz ao vivo. Vou pegar um pincelzinho aqui. Vou colocar uma cor bem escandalosa, que não tem ali no coisa. Aqui. E vamos lá. Então, qual que é a base que eu estou querendo? Qual é o códon que eu estou querendo? Na primeira base, eu estou querendo C. Na segunda base, eu estou querendo G. E aí, onde é que essas coisas se encontram, né? Eu tenho C em todas essas possibilidades. Eu tenho G em todas essas possibilidades. Onde elas se encontram? Nesse quadradinho aqui. Então, eu tenho C, G, U. Terceira base, U. Então, é a primeira linha. Eu venho seguindo direto na... Então, aqui eu tenho o códon CGU. E qual que vai ser o aminoácido configurado? Arginina. Será que assim fica mais fácil de vocês entenderem, galera? Que eu tinha que ter uma régua, né? Eu tinha que mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Pegou agora, Giovanni? Porque o que vai mandar para a gente vai ser a sequência do R... Ah, tá. Ficou sim, beleza. Quem vai trazer para nós? CGU. Então, eu tenho que ir lá na tabela e procurar o CGU. C, G e o U. Aonde essas três coisas se encontram, eu tenho o códon aqui, ó, CGU. Aí vai trazer a arginina. Então, eu venho na minha proteína e coloco a arginina ali. Agora, então, eu vou fazer de outra cor o C, que aí vai ficar mais claro ainda. Deixa eu ver se eu limpo aqui. Então, ó, eu quero o AUC. Então, vou pegar de outra cor aqui, ó. Aminoácido A na primeira base. Aminoácido U na segunda base. Onde é o encontro delas? Então, A, eu estou falando de todas essas possibilidades. U, eu estou falando de todas essas possibilidades. Onde elas se encontram? Nesse quadradinho. Então, nesse quadradinho, eu vou ter várias possibilidades. Ó, se tem A, o G, é a metionina. Se tem o C, o A, é a isoleucina. Qual que é o nosso códon mesmo? Deixa eu voltar aqui. O C. Então, ó, eu pego a terceira base C e sigo na segunda linha. Então, na segunda linha. AUC. Tá aqui, ó. Vou até fazer um quadradinho nela. AUC caracteriza o aminoácido isoleucina. Beleza? Então, galera, é isso aqui, ó. O mapa de navegação do código genético é trabalhar com essa tabela no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Beleza? Então, aqui vai ser a isoleucina. É assim que a gente vai trabalhar com essa tabelinha. Dúvidas, crises existenciais, questionamentos. O que eu quero ressaltar, gente, é justamente isso. Olha que bacana, né? A que ponto a pesquisa científica já chegou na área da genética, da proteína, enfim. Agora tudo ok por enquanto. Por enquanto, não. Como assim, Tamires? Pergunta aí. Qual é o grilo aí? Não, por enquanto não tem dúvidas. Beleza, beleza. O lance é esse, né, gente? A que ponto a nossa pesquisa já chegou para decodificar que esses processos acontecem e que esses processos acontecem desse jeito. Então, vamos lá. Segundo ano, olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que qualquer erro numa letrinha disso aqui vai mudar exatamente o que eu tenho aqui embaixo. Então, olha só. Se por um acaso, nesse último códon, eu não tivesse AUC, mas eu tivesse AUG, então aconteceu algum problema nessa última base aqui. Eu vou até colocar ela de roxinho aqui, que é a cor que chama atenção. E essa base aqui, ó, ela se transformaria em G também. Então, vou deixar ela aqui com
com roxinho. O G, na configuração da tabela, vai dar a metionina, que é o código de iniciação, ou seja, esse gene que eu coloquei aí para vocês, eu inventei ele, mas via de regra, todo o começo da produção de proteína vai ter o G ali, que vai ser a metionina. Então, se eu estou no final da minha proteína e eu estou configurando aqui metionina, isso daqui se altera completamente. E eu vou ter um defeito nessa proteína aqui. Então, olha só que sério, às vezes em matemática você fala, dona, mas eu não errei a conta, eu só errei o sinal. Um sinalzinho vai invalidar todo o meu exercício? Galera, na biologia, uma letra que você erra vai invalidar todo o seu exercício, porque a proteína formada vai ser errada. Então, assim, pequenos detalhes, eles são importantes. Beleza? Então, uma letrinha aqui pode te levar a um erro sério, a um erro grave. E isso a gente pensa, né? Pensando num corpo humano, pensando no funcionamento da biologia, isso é bem sério. Quem abriu o microfone aí pode perguntar. Oi? Eu não entendi muito, não. Fala aí, Aya. Qual parte? Do que você mudou o G lá. Tá. Eu mudei o G, Aya, só para mostrar para vocês o problema que pode causar se eu tiver um erro, né, nesse processo de tradução. Então, se, por exemplo, acontece um erro aqui e o RNA transportador é outro, ou se acontece um erro na própria transcrição, eu vou mudar a configuração da proteína que vai ser formada. E aí eu tenho problemas, beleza? Então, eu estou colocando em roxo aqui só se acontecer um erro, por exemplo, no seu exercício. Você está lá fazendo isso manualmente, você esquece que a regra de Chargaff muda, né? E você coloca, sei lá, um T aqui embaixo, ou um U no lugar errado, ou esquece de fazer o pareamento aqui C com G, isso pode alterar a sua proteína, beleza? Entendi, obrigada. Só dando um exemplo do que acontece com o erro. Lá, o Giovanni, se erra uma letrinha, a pessoa já nasce torta. Giovanni, nascer torta é dos menos piores, e isso quando não, uma consequência muito mais séria. Então, uma letrinha faz, sim, a diferença. Porque, de novo, galera, a gente está falando de material genético, e material genético, ele precisa ser mantido do jeito que ele é, porque é isso que configura as características da espécie, beleza? É muito genial você pensar que isso está acontecendo no teu corpinho aqui e agora. Então, teu cabelo está crescendo, proteínas, né, de queratina, proteínas de várias coisas estão sendo produzidas para você crescer, para o teu cabelo crescer, e aí teus ribossomos estão lá a todo vapor construindo proteína no aqui e no agora. Suas unhas crescem, sua pele se renova, suas células se multiplicam, e esse processo precisa acontecer. Justamente, Giovanni, o que a gente fala sobre a questão dos aminoácidos, eu não vou falar nem da proteína em si. Aqui, nessa tabela, a gente viu que existem alguns aminoácidos, são os chamados aminoácidos fundamentais, ou seja, eles fundam o nosso corpo, eles fundamentam o nosso corpo. E existem alguns aminoácidos que são aminoácidos essenciais, eles precisam ser ingeridos para também o bom funcionamento do nosso corpo. E alguns alimentos têm uma maior quantidade de aminoácidos essenciais. Não necessariamente só a carne, tá bom? Outros alimentos têm aminoácidos essenciais que vão à fabricação de muita coisa dentro do nosso corpo. Então, a carne, ela daria, pensando no sentido evolutivo, nós comemos carne no passado, que disponibilizou uma quantidade proteica muito grande para a formação do nosso cérebro, por exemplo. Então, o nosso cérebro, ele é bem desenvolvido devido à quantidade de proteína disponível no nosso corpo em uma determinada época evolutiva. Mas, hoje em dia, o excesso de proteína tem sido provado, né, que mais atrapalha o nosso corpo do que ajuda, porque causa, né, as doenças circulatórias, de pressão, de coração, enfim, a gente consome hoje um excesso de proteína. A gente continua consumindo muito excesso de proteína sem que isso tenha um resultado benéfico para o nosso corpo. Pegou a ideia?
mas a gente pode aprofundar nesse e em outros assuntos nas próximas aulas. Isso é muito legal, porque quanto mais a gente estuda, galera, mais a gente sabe que a gente não sabe nada, né? Perto da grandiosidade da vida, perto da grandiosidade da natureza, tudo que a gente sabe ainda é insondável perto dos mistérios da evolução. Ó, filosofei agora, hein? Brincadeiras à parte, galera, tudo isso é muito massa. Eu sou suspeita para falar, eu adoro estudar isso, porque me permite entender como e por que as coisas acontecem. Responde muita coisa, né? Até aqui tudo certo? Galera, eu vou encerrar a gravação aqui e a gente pode continuar a nossa aula com dúvidas e tudo mais, tá bom? Então, vou encerrar aqui e até mais.